Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Antes de mais nada, gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, curtissem, compartilhassem, acionassem o sininho das notificações e nos ajudem a chegar aos 500 inscritos. A gente está muito feliz com a participação de vocês, com os likes, com o dislike também do velho racista e dos amigos dele. Continuem nos ajudando, gente, a crescer o nosso canal, tá bom? Inclusive você, viu? O documento falso que tem postado links dos nossos canais e dos nossos vídeos em alguns canais aí por aí que a gente já tá sabendo, né? Você tá querendo tanto que a gente cresça, na verdade, mas, não é, mas vai demorar um pouco, tá? Tem um pouquinho de paciência, é muito ansioso. Ó, eu gostaria de apresentar para vocês mais uma personagem, a 19ª personagem, a loira. Esta loira é uma figuraça, né? Porque é uma pessoa que, primeiro, que ela tem um comportamento um pouco estranho, né? Às vezes que eu pude observar, né? Ela é aquela pessoa, sabe aquela pessoa que você conhece e parece que faz umas 2 semanas que ela não vai ao banheiro? Ela sempre tem aquela cara de bunda, né? Que não consegue fazer cocô. Então, assim, a loira é assim. É raríssimo. Eu nunca vi aquela loira sorrir, né? É difícil uma pessoa sorrir quando ela não vai ao banheiro, né? É complicado. E ela é uma pessoa muito pérfida, né? E foi uma das pessoas que nós conhecemos, né? Nessa rota caipira. E que se mostrou primeiramente, era uma pessoa oportunista, né? Então ela já tinha um determinado comportamento na vida dela, né? Que primeiro ela sabia de muita coisa que acontecia e ela simplesmente fingia que nada estava acontecendo, né? Aparentemente ela fingia que nada estava acontecendo quando ela, né, moradora, né, de lá, né, dessa cidade, ela sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Então, aquela coisa da pessoa, né? A primeira oportunidade ali que eu agarrar, que eu consegui, né, ganhar essa graninha extra do crime organizado, né? Então eu vou aproveitar. E ficava ali bajulando, né? Enfim, X ou Y. Só aquelas pessoas do métier, né, que a gente andou falando aí, né? Em alguns dos vídeos, e mais outras pessoas que a gente nem conhecia, mas que, né, você via que eram pessoas que também estavam ligadas a essas pessoas que a gente andou falando, né? Elas que apareciam de carro por lá, enfim. E um belo dia, a Fabiola falou assim pra mim, né, vai lá no barzinho que tem aqui perto, e aí não tem como você comprar uma Coca-Cola zero? Acho que era isso, se eu não me engano. E eu não lembro mais o que ela pediu pra eu comprar, e eu fui a pé. É aquela coisa, né, que você vê as pessoas e quem, né, às vezes você não consegue entender, dimensionar até que nível aquela pessoa está envolvida em alguma coisa ou não, ou se ela realmente, às vezes só era antipática a sua pessoa, né, e por isso, quando passava, ficava com aquele nariz empinado, com aquelas roupas de perua, né? Com o seu querido cônjuge, né? Abrindo a porta do carro para ela, né? Para mostrar que ela era uma princesa da Disney, né? Então, enfim, aquele mundo, né? Que era somente dela ali, né? E aí, quando eu estava chegando até esse bar, eu vi essa loira, né? A loira, né? Sentada com o marido bebendo. E foi muito engraçado, porque assim, eu tenho uma visão, que eu falo, é aquela visão além do alcance. Quando eu avistei, assim que eu cheguei naquele lugar, eu vi que ela olhou pro marido e meio que fez um sinal com o olho, só com o olho pra dizer, olha, ele tá chegando. Aquele olhar que tipo, olha quem tá chegando aqui, né? E simplesmente estava indo lá comprar alguma coisa. É uma pessoa que eu via sempre, né? Mas que eu não tinha menor proximidade, a gente nunca trocou nenhuma palavra, até porque não tem como a gente trocar nenhuma palavra, porque a gente não tem afinidade nenhuma, né? Então,
Mas de qualquer forma, eu fui lá e fui comprar esse, acho que foi refrigerante que eu fui comprar. E eu, assim, eu costumo na minha vida, sabe, ignorar certas coisas, certas situações, porque eu vi que ela tava fazendo esses sinais, né? E o pior é que o marido dela é mais burro do que ela. Porque ela fazia os sinais e ele não percebeu que ela estava mostrando a minha pessoa. Eu percebi que ela estava fazendo isso, mas o marido dela, burro, não conseguia perceber. E aí ela começava a fazer mais trejeitos ainda com o rosto para ver se ele conseguia sacar que eu estava chegando. Ou seja, perigo, perigo, perigo. Autoridade chegando, justiça chegando. Sabe lá Deus o que estava se passando na cabeça da loira, né? E aí, de tanto ela fazer aqueles trejeitos, né, com o rosto, o marido dela sacou o que é. Só que ele, daquele tipo, olha, deixa disso, entendeu? Né? Tipo, deixa pra lá, não fala nada, para de fazer isso daí. E, tipo, e ela não parava, porque ela queria falar de mim, entendeu? E é impressionante, né, como as pessoas são covardes também, né? Assim, é impressionante, porque ela tava no meio do métier dela ali, né, sentada com aquelas pessoas, né? E ela, acho que ela pensou, vou aproveitar a oportunidade e eu vou dar uma alfinetada nesse cara que eu não gosto dele, entendeu? Eu vou lá alfinetar. Só que eu, gente, aquela coisa, quando você pode evitar determinadas situações, é melhor você evitar, né? Então o que que eu fiz? Eu vi que ela tava fazendo tudo aquilo, eu fingi que eu não tava vendo, né? Até porque uma pessoa insignificante pra mim, né? E quando eu saí de Drogamantina, continuou sendo insignificante. E eu falei, não vou perder meu tempo com essa pessoa, né? Com a loira, entendeu? E nem com o marido dela, que era uma outra pessoa totalmente. Me veio uma palavra aqui, mas enfim, deixa pra lá. E quando eu saí, eu consegui ouvir, porque ela é covarde, ela não falou alto, ela esperou eu sair, né? Eu ficar de costas, porque o bandido, o criminoso, o vagabundo, viu? E eu quero que chegue isso até a loira, né? É uma bandida, né? Ela esperou que eu ficasse de costas e eu me afastasse. E aí eu ouvi ela falando pro marido dela: Ah, esse aí é amigo de juiz, de desembargador, de promotor, de presidente da república. Essa eu me lembro que ela falou isso. E, algum passarinho tá me soltando mais alguma coisa aqui. Delegado, Ah, o passarinho me lembra. Eu tenho um passarinho que ele é muito importante na minha vida. Ele me lembra de coisas. E ainda de delegado, de promotor, tipo, amigo celestial, é tudo, é qualquer coisa. É amigo de, nossa, só de gente, né? Nossa, que horrível, né? Tipo assim, como ele pode ser amigo de toda essa gente, né? E assim, aquele desprezo. Gente, e ela não falou alto, eu juro. Mas o meu ouvido funcionou de uma forma tão assim excepcional que eu consegui ouvir essa loira bandida falar isso. E aí eu dei risada. Claro que eu dei risada, gente. É muito melhor. Primeiro, óbvio que eu tenho que ser amigo de juiz, de promotor, de delegado, né, de desembargador e tal. Sabe por quê? Porque eu trabalho no judiciário, essas pessoas eu convivo com elas todo dia. Então, óbvio que são pessoas, né, decentes e honestas e trabalhadoras, e são as pessoas com as quais eu convivo. Ao contrário dela, que convive com criminosos. Então não tem como eu ser amigo dos mesmos amigos que ela tem, porque nós não estamos no mesmo círculo. Né? Ela está no círculo da bandidagem. Então, os amigos que ela considera que são pessoas que têm que estar perto dela, que ela se sente valorizada, são pessoas iguais a ela, né? São pessoas criminosas e ali ela sente que ela faz parte de algo maior, né? Mas não é o meu caso, então porque eu não sou bandido, né? E é muito interessante isso, como a loira ela tem um desprezo profundo pela lei, pela justiça, pelos poderes constituídos, e isso
é típico de bolsonarista. Porque bolsonarista é assim. Ele não respeita a lei, ele não respeita a ordem, não respeita a justiça, ele acha que tudo tem que quebrar, destruir, né, que tem que subverter, que tem que dar golpe. Então, é esse tipo, né, de pessoa, né, é branca, é fascista, né, esse pessoal, né, fascista que acredita nessas coisas absurdas, abjetas, que inclusive a legislação brasileira proíbe, né? Dessa defesa dessas coisas hediondas, e isso faz parte do métier da loira, né? E é engraçado como ela se sente muito confortável estando, né, nesse espaço. Só que esse é um espaço que ele não me comporta, nem comporta a Fabiola, porque nós não somos bandidos, nós somos pessoas honestas. Gente honesta não se mistura com esse tipo de pessoa. E assim, e dá pra ver, né, claramente todo o desprezo que ela sentia, mesmo antes de me conhecer e de conhecer a Fabiola. Ela já sabia quem eu era, assim que eu pisei os pés, né, naquela cidade, ela sabia quem eu era. E ela tinha um desprezo tão grande pela minha pessoa, porque, na verdade, não é um desprezo somente pela minha pessoa, né? A pessoa do homem honesto. Ela tem o desprezo por aquilo que eu represento, né? Pela figura de autoridade. Pela figura de uma autoridade, de alguém que está ali, né? E que pode fazer alguma coisa para que a justiça aconteça, né? Olha, tem luzes piscando, tem gente que se incomoda um pouco, né? Com a gente aqui, fazendo as nossas filmagens, né? Mas faz parte. Então, mas eu não filmo casa de ninguém, né? Eu tô filmando só essa paisagem linda, né? Cada um cuida da sua vida, né? Esse é o nosso lema, né? E o que é pior, né? Essa pessoa, ela ficou durante o tempo que a gente esteve morando em Drogamantina, ela não só ela demonstrou esse desprezo, como ela nunca falou um oi, um bom dia, ela nunca cumprimentou, até porque ela me detestou desde o primeiro dia que eu cheguei naquela cidade, eu e a Fabiola, porque é aquela coisa da pessoa não querer aquilo que é a antítese dela, né? Porque é como se a gente fosse um espelho que mostrasse, né, como ela vive uma vida completamente torta, né, desonesta e tal. E é muito interessante isso, como ela foi evoluindo dentro do crime organizado, porque ela já, como uma bolsonarista raiz, né, como uma pessoa que defende esses ideais da bandidagem, da criminalidade, ela já estava se aproximando daquelas pessoas e fazendo pequenas coisas, né, para algumas pessoas ali. Então ela foi meio que ganhando a confiança, e aí algumas coisas foram sendo fornecidas para ela, para que ela pudesse também entrar nisso, né? E é engraçado que, olha, a vida da loira deu uma prosperadinha, viu? Depois que ela entrou pro crime organizado, ela trocou o carro, pegou um carrão, né? O carro dela não era feio, não era, né, ruim, nem nada disso, mas pegou um super de um carro. Ela fez uma reforma na casa dela que, nossa, ficou... E aquilo, tipo, do nada começou ali a fluir na vida dela, né? E era muito engraçado, porque a Fabiola fez um vídeo e ela mostrou em um dos vídeos que o fantasma do telhado, esse vagabundo que tem uma família vagabunda, né? De gente bandida, desonesta, a mulher desonesta, a filha desonesta, né? Enfim, que só se envolve com gente desonesta, e ele ia lá e ele picotava as nossas plantas. Então a gente não conseguia trazer a beleza pra frente da nossa casa porque ele fazia isso. Mas era muito engraçado que a loira, ela podia deixar muitos vasos de planta do lado de fora da casa dela, no meio da rua. E era engraçado que o fantasma do telhado não cortava nenhuma planta dela. Nossa, ficava ali tudo intacto, era tudo bonito, viçoso, né? E aí a gente começou a perceber, né, conforme a gente foi morando na cidade, que conforme a gente passava, a gente via que ela começou a ficar bastante tempo na frente da casa dela. Ela ficava pegando algumas coisas nos vasos, naqueles vasos lá. O que será que ela tanto pegava naqueles vasos de plantas, na verdade? E esta pessoa,
né? Ela é que veio falar que eu sou amigo de desembargador, de juiz com o maior desprezo do mundo, né? É porque ela despreza mesmo. Porque ela não quer que o Estado funcione. Ela quer que nada funcione. Para que ela continue como a vida dela inteira ela viveu. Ela quer que tudo continue como sempre foi ali para ela e para aquelas pessoas que que ela passou a fazer parte, né, daquele grupo ali. Ela quer que tudo continue do jeito que está ali. Com os crimes acontecendo, eles lucrando, podendo, entre aspas, melhorar de vida, mas a gente sabe que essa vida ela não dura muito, né? Por mais que a pessoa ache, né, que ela vai passar incólume a vida inteira, mas em algum momento a pessoa vai chamar muita atenção e a casa cai, né, loira? Né? Então, assim, e não adianta ficar vivendo desse jeito que você está vivendo, né? A única coisa que você sabia fazer era nos desprezar, né? Você nos desprezava por quê? Né? Porque nós somos o contrário de você. Mas a gente, pelo contrário, a gente dava risada dentro de casa. Quando eu e a Fabiola ficávamos sozinhos, a gente dava risada. Porque simplesmente você achar que você tem alguma importância, né? E que a gente se sentiria ofendido por qualquer coisa que saísse da sua boca. Olha, a gente tem, assim como você tem um desprezo pela gente, por sermos honestos, nós temos desprezo por você ser uma criminosa. Então, qualquer coisa que saia da sua boca, para mim, é um elogio, né? Então, eu só desejo para você, né, que você encontre o caminho da cela em breve. É isso. Então, esse foi mais um personagem, né, que foi apresentado. E vocês aguardem, porque tem muito personagem para falar. É muita gente bandida e desonesta para que vocês possam conhecer, não é verdade? Na rota caipira do tráfico internacional de drogas. Por hoje é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.